Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos hoje trabalhar, mais um pouquinho aí nosso conteúdo de geografia, tá? A gente começou a falar sobre as questões demográficas, né? E hoje nós vamos falar então sobre essas teorias demográficas. Lembrando que esse conteúdo está no livro didático de vocês, na página 134 até a 138, e aí então é um auxílio para vocês na hora da realização das atividades. Bom, as teorias demográficas são 4. Tá? Então nós temos a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a ecomalthusiana, certo? Então vamos falar aqui sobre a malthusiana. Thomas Malthus, né, que foi o idealizador dessa teoria, no século XVIII, ele estava muito preocupado em seus estudos em vendo que o número de população estava crescendo mais do que a produção de alimentos. Tá? Então, a característica da teoria malthusiana é justamente enfatizar, né, a produção de alimentos ser menor do que o número de população. Então, ele falava na sua teoria que tinha que haver uma maneira de ou conseguir igualar, porque senão muita gente ia morrer com fome, né, a questão da pobreza, porque não tinha alimento suficiente no mundo para aquela tanto de número de pessoas que estavam nascendo. Então, é uma alta taxa de natalidade, né, somada a uma baixa produção de produtos, né, alimentícios. Bom, a teoria neomalthusiana, ela vai surgir então no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, e ela vem criticar então a teoria malthusiana. Né? A neomalthusiana vem sob crítica, porque ele vai dizer, olha, a causa, né, da pobreza não é a produção de alimento, mas sim o número excessivo de pessoas. Então, é o número excessivo de pessoas que estão nascendo que causa a pobreza mundial e o subdesenvolvimento. Então, ele mostrava que era a causa, ok? E aí, quando no século XX ainda, também após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir a teoria reformista, que vai dizer o seguinte, a pobreza, o número da taxa de natalidade não é a causa, mas sim a consequência, né? Então aqui vai ter uma divergência. Então a teoria neomalthusiana vai defender que a alta taxa de natalidade é a causa para a pobreza e o subdesenvolvimento, e na reformista ele vai dizer que não é a causa, mas sim a consequência dessa pobreza e desse subdesenvolvimento, certo? E aí, na teoria ecomalthusiana, eles vêm dizendo então, olha, a grande produção de alimentos, ela vai acarretar então um grande prejuízo às questões ambientais, né? Então, os recursos naturais vão ser prejudicados, né? Então, a ecomalthusiana, ela vem defender então os recursos naturais, porque o homem vai se apropriar e vai devastar para ter uma alta produção e assim, consequentemente, então, deixar essa alteração, essa degradação no meio ambiente. Então, eu tenho a malthusiana, que vai falar sobre esse grande crescimento da população, né, e o baixo rendimento na produção de alimentos, que vai causar, então, a pobreza. Na neomalthusiana, eles vão dizer, então, que a alta taxa de natalidade é a causa para a pobreza e o subdesenvolvimento. A reformista vai dizer que não é a causa, mas sim a consequência, e a ecomalthusiana vai vir defender os recursos naturais diante do grande crescimento da população, certo? Vocês vão se aprofundar melhor nesse conteúdo com as atividades que eu vou passar para vocês, que vocês vão então entender e compreender melhor como que a sequência dessas 3 teorias demográficas, então, para entender a dinâmica populacional que nós temos mundialmente. Ok, pessoal? Grande abraço e um beijo no coração de vocês.